Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiríssimo programa 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas de 2026. Então, primeiro programa, vocês sabem que é sempre muito especial. Quero lembrar mais uma vez que, se você quiser entender aí onde os analistas estão olhando mais para 2026, os analistas estão prepararam, inclusive eu preparei também um vídeo, um material, para que vocês possam aí observar, então está na descrição aqui do vídeo. Mas estamos preparados para 2026? Eu tenho certeza que sim. Então vamos para o primeiro programa, primeiro aqui conjunto de perguntas e respostas de 2026. Então vamos para a primeira. A primeira pergunta é do Sanik Portela. Sanik Portela pergunta: sou iniciante, montei uma carteira conservadora com 10 fundos e dividend yield de 10,5. Isso é bom, professor? Sanik, eu gostei, eu acho que sim, é um bom número. Algumas pessoas eu já tenho certeza que vão falar assim, mas a Selic está 15, né? Bom, mas aí vamos lembrar que um fundo imobiliário que esteja pagando 10, 10,5%, você tem implicitamente ali também as questões da inflação, que às vezes você não enxerga no curto prazo, mas no médio e longo prazo a tendência é que você tenha a absorção dessa inflação dentro do seu patrimônio. Esse número de 10,5%, sendo uma carteira conservadora, me sugere uma carteira um pouco mais direcionada para fundos de tijolos, tendo talvez alguma coisa aqui, outra ali de fundos de papéis. Como são 10 fundos, né? Imagino que possa ter alguma coisa de fundo de papel. Mas é um bom número, sim. E o que eu mais gostei é você, como iniciante, está dando um passo em uma carteira conservadora e não está se guiando exclusivamente pelo dividend yield. Então, parabéns, Sani, que eu acho que como investidora iniciante, você está começando muito bem, com bastante, eu diria assim, entendimento daquilo que é investir em fundos imobiliários, entendendo essa dinâmica de composição de carteira. Então, eu acho que você fez aí alguns estudos iniciais que foram bem interessantes. A princípio, eu não sei quais são os fundos, eu não sei qual é a estrutura da carteira, quais são os setores que você investe, então estou me guiando exatamente pela sua pergunta. Com base no contexto da sua pergunta, eu estou aqui inferindo algumas coisas e espero que esteja um caminho. E se você estiver, inclusive, assistindo o vídeo, pode comentar aqui embaixo e colocar até um pouco mais de informação para a gente, falando um pouco mais de tijolo, papel, setores que você tem aportado, que a gente ainda consegue, de repente, até te convidar para o Como Eu Fiz. Quem sabe você pode participar. Vou pedir para o Caio também deixar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser mandar um e-mail para poder se inscrever aí no quadro Como Eu Fiz, que é um grande sucesso, e você também pode aproveitar, tá bom? Vamos para a pergunta número 2. A pergunta número 2, Maicon Prantz, diz o seguinte: a minha dúvida é se é melhor tentar manter o mesmo valor investido em todos os meus FIIs ou se devemos tentar fazer com que todos tenham o mesmo impacto em relação aos dividendos. Por exemplo, tenho 10 FIIs de diferentes segmentos, mas quero que cada um represente 10% de dividendos. Ótima pergunta. Eu diria que assim, é mais do que uma pergunta, é até uma proposta. É interessante a sua visão. Mas eu acredito que a forma mais adequada é controlar pelo patrimônio, pela exposição. Quando você controla pelos dividendos, você já nasce ali com um certo desequilíbrio daquilo que é tijolo e papel, né? Porque nominalmente falando, um fundo de papel tende a pagar mais do que um fundo de tijolo. Então aqui vamos fazer uma conta muito simples, muito simples. Imagina que você só tenha 2 fundos imobiliários, um de tijolo e um de papel, somente 2, hipoteticamente falando, claro. Se você seguir pelo patrimônio, que eu acho que é o mais adequado, você vai colocar patrimônios iguais e você vai ter uma proteção patrimonial equivalente. Se você seguir pelos dividendos, você potencialmente vai ter talvez muito mais uma cota do que outra, né? Porque para o fundo de tijolo pagar a mesma coisa do que o fundo de papel, às vezes você vai ter 20, 30, 40% a mais desse patrimônio para ficar equivalente a que cada um fundo paga, entendeu? Então, acho que eu exagerei aqui colocando 2 fundos para você entender que neste exagero, nesse exemplo ampliado aqui, esse exemplo ampliado fica mais fácil de entender de que se guiar pelos dividendos parece interessante, mas na prática eu acho que você pode até estar se expondo a alguns riscos desnecessariamente, tá bom? Mas foi uma boa reflexão, gostei da reflexão. Vamos em frente. Pergunta número 3 do Ricardo Torres. Comprar um FII bom com qualidade, porém descontado. Então, com qualidade, mas descontado. Que não seria, na teoria, na minha carteira da vida toda. E quando chegar ao valor certo, vender e comprar o que eu gosto da minha carteira. E esperando por quanto tempo necessário. Mas não fiz. Acha muito errado?
Ricardo, eu sempre acho que esse tipo de pergunta, elas não necessariamente se repetem. Até vou refazer a frase aqui. Esse tipo de situação, a pergunta pode até se repetir, mas essa situação não necessariamente vai se repetir. Então, em alguns momentos, isso que você está falando pode acontecer, de você ter um fundo bacana que está descontado, e ele vai chegar exatamente no seu valor, você vai vender e vai alocar em outro. Mas tem que estar muito bem sincronizado, né? Porque às vezes esse fundo valoriza, mas o que potencialmente você iria aplicar também valoriza. E aí, de repente, quando você vai colocar na ponta do lápis, a diferença ou foi ínfima, foi muito pequena, ou talvez nem teve diferença. Às vezes você teve uma impressão de que teve um resultado melhor, mas não necessariamente teve, porque você está falando que esperar o tempo que for necessário. E às vezes são 2, 3, 4 anos. E aí muita coisa aconteceu nesse outro fundo que você deveria ter comprado, mesmo não estando descontado, e ele gerou muito valor, fazendo uma gestão ativa, pagando rendimentos extraordinários. Então, é muito difícil você querer colocar isso como uma estratégia definitiva na sua carteira. Agora, se você disser para mim, eu encontrei num dado momento uma situação e fiz isso e deu certo, ok. Necessariamente eu vou sempre fazer isso ou ficar o tempo todo procurando isso? Acho que não. Então, acho que essas oportunidades, quando surgirem, você pode até aproveitar, mas não enxergue isso como algo definitivo dentro da sua estratégia de alocação de investimentos. Agora eu vou te dar mais uma sugestão além desta. Depois de um dado momento, quando você estiver mais estabilizado, um patrimônio mais relevante, eu não conheço o seu perfil, Ricardo, então, assim, pode ser que até você já esteja nesse patamar, mas eu tenho comigo que quanto mais maduro é o investidor, quanto mais a carteira estiver num estado, assim, em que as alterações são mínimas, em que você já conquistou uma carteira estabilizada, em que você está focado ali no seu trabalho, na sua família, e que a composição da carteira de fundos imobiliários é basicamente para uma manutenção da jornada, essas coisas tendem a ficar cada vez menos importantes. Eu acho que essa sua pergunta, ela carrega uma característica daquele investidor que, não é que ele é iniciante, mas que ele está num patrimônio em formação e quer acelerar às vezes, e nessa ansiedade de acelerar a formação do patrimônio, ele acaba se expondo a riscos que talvez ele meça errado, ou que fica exposto a um timing de mercado que funciona, hora funciona, hora não funciona. Então, fica essa reflexão aí para você também. Tá bom, Ricardo? Pergunta número 4. Qual a garantia de investir em fundos imobiliários com foco em aposentadoria para daqui 10, 20 anos? É realmente seguro? O Alex Batista que pergunta. Bom, agora eu vou responder aqui de uma maneira muito, muito, muito pragmática. Primeiro, garantia nenhuma. A gente tem que ter aqui a responsabilidade e a serenidade, a maturidade de responder de que fundo imobiliário não é garantia de nada, entendeu? Nós não sugerimos nunca o investimento em fundo imobiliário como uma garantia de alguma coisa. Então, e até acho que quem vai um pouco por esse caminho deveria rever um pouco, às vezes, a forma como coloca. Mas eu gosto muito de ter esse cuidado. Então, como você usou o termo garantia, eu estou dizendo que não é garantido. Nem 10, 20 anos, nem para o ano que vem. Não existe essa palavra garantia. Agora, eu vou reformular um pouco a sua frase. Baroni, você acredita que pelos próximos 10, 20 anos, os fundos imobiliários continuarão ainda nesse processo de amadurecimento, consolidação, e continuarão sendo investimentos adequados e seguros? Eu acredito que sim. Eu acho que tem todos os elementos para que isso aconteça. Estamos caminhando nessa direção com muita tranquilidade. E vamos lembrar que o fundo imobiliário existe há 30 anos. A gente que tem um pouquinho mais aí de quilometragem nesse segmento, a gente já viu fundos imobiliários que o que era dito seguro há 10, 15 anos atrás eram fundos extremamente pequenos e frágeis dentro do que é o mercado hoje. E acredito que esse mercado vai continuar crescendo, então a tendência natural é que você tenha sempre ali uma seleção. Claro, dos 500 fundos não vão ser 500 com essas características, mas por que não dizer 40, 50, que é 10% do mercado, que são fundos maiores, mais líquidos, mais robustos, mais diversificados, com histórico e etc. Então, eu acredito sim que daqui 10, 20 anos a gente vai ter cada vez mais um mercado seguro, tá? E tudo isso é algo que você vai fazendo aos poucos também, os seus aportes, né? Você vai montando essa carteira ao longo dos anos e você vai sentindo também essa evolução e ficando também você mais seguro dessa condição de mercado.
Quinta e última pergunta, existe uma melhor data para comprar fundos imobiliários durante o mês? O Lucas Lima pergunta. Essa pergunta, ela vira e mexe, ela aparece aqui ou ali. Uma ou outra pessoa, acho que já fez algum estudo nesse sentido, pegando um fundo especificamente, tentando costurar alguma conclusão, mas fato é que não existe nada muito definitivo assim, porque os fundos têm comportamentos parecidos, mas não são iguais. Não temos condições de dizer, até porque existe uma pluralidade de distribuição de rendimentos, então isso também deixa, alguns fundos distribuem, anunciam rendimentos numa data, distribuem em outra, e existe um calendário para isso, então isso já também traz uma certa dificuldade de fazer alguns estudos. Se fosse todo mundo exatamente na mesma data, no mesmo pagamento, eu acho que teria mais assertividade nesse estudo. Então fica muito amplo. Então essa verdade, se eu responder para você que existe sim, talvez eu vou dizer assim, para o fundo A é essa data, para o fundo B é aquela data, para o fundo C é outra data. Eu acho que isso seria extremamente desgastante, um estudo extremamente demorado, oneroso, profundo e inconclusivo, né? Então a nossa visão aqui é que você faça os aportes regularmente. Algumas pessoas usam a estratégia de comprar, como hoje as corretoras são muito fáceis e acessíveis ali para essas aquisições, né? Grande parte delas não cobram, grande parte delas tem aplicativos, então muito simples. Então, a nossa orientação é que você fatie as suas compras ao longo das semanas, né? Então, compra uma coisinha ou outra a cada semana. Em geral, em média, você está fazendo uma aquisição a bons preços, em média, tá? Concentrar especificamente numa data. Há pessoas que falam assim, não, mas normalmente bem no iniciozinho do mês, quando vira ali da data X, fica mais barato. A depender do fundo, eu posso até concordar, mas isso também não necessariamente acontece. Se você estiver num momento de ciclo, de repente de ciclo de queda de juros, coisa que a gente não está vendo há 4 anos, né? Normalmente os juros tem sido só para cima, talvez essa realidade vai ser diferente. Então, as pessoas vão sempre buscar os outros ativos que não sejam diretamente de renda fixa, e isso pode gerar um interesse maior do mercado. Então, toda essa construção de tese, ela acaba não se materializando. Então, a minha sugestão para você é tentar encontrar isso individualmente para cada fundo, mas vai te dar muito trabalho, então fatie isso toda semana, me parece a decisão mais sensata e mais prática acima de tudo. Tá bom? Turma, espero que vocês tenham gostado do primeiríssimo programa aqui de 2026, perguntas, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, inclusive deixar perguntas para os próximos programas. A gente sempre procura lá nas redes sociais, a gente abre aqueles boxezinhos de perguntas, mas você pode deixar no comentário aqui, Baroni, queria que você fizesse essa pergunta no próximo programa. O Caio também sempre acompanha os comentários e ele vai fazendo essa seleção aqui, essa curadoria para a gente poder formar esse banco de perguntas e respostas para que vocês possam estudar, né, sobre fundos imobiliários. São perguntas que sempre carregam essa característica, tá? Lembrando também, mais uma vez, na descrição do vídeo, além de você poder participar do Como Eu Fiz, que eu acabei falando aqui no meio, mas também o Caio vai deixar aqui todos os links para que vocês possam aí conhecer um pouquinho mais aí do pensamento dos analistas da Suno para 2026. Tá bom? No mais, é isso, turma. Um grande abraço e um excelente 2026 para todos nós. Valeu!